Vamos orar então, agradecendo pelos dízimos e ofertas e também pelas crianças que vão ter uma classe, né, especial para elas, que elas venham aqui à frente. Temos poucas crianças hoje. Elas aparecem. Vem para cá, vem para cá. Aí tá ótimo. Vamos orar por eles, né, para que Deus possa abrir suas mentes, abrir o seu coração para receber a palavra de Deus. E vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque estamos aqui, ó Deus, de corações abertos, ó Deus, entregando dízimos e ofertas para o sustento, ó Pai, dessa empreitada que é a missão da tua igreja. Que esses recursos sejam tratados de maneira honesta, de maneira honrosa, para o louvor da tua glória, com sabedoria, para que possa suprir, ó Deus, as necessidades de tudo que nós utilizamos aqui nesse espaço, as despesas e tudo mais. Senhor, eu quero que o Senhor dê, ó Deus, a tua bênção especial a essas crianças, ó Pai, que elas possam receber, ó Deus, da tua palavra, de maneira que elas possam compreender e receber o Senhor no seu coração, de maneira que possam viver vidas santas para o louvor da tua glória. Nós te agradecemos, te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje nós temos o privilégio de ter o pastor Charles Oliveira aqui conosco. Ele está participando conosco do encontro da Fé Reformada lá em Boca Raton. Ontem trouxe uma palavra abençoada para o nosso coração. Nós já somos amigos há alguns anos. No período de seminário nós somos colegas, né? Ele estava numa turma, eu em outra, mas nós somos contemporâneos e nós temos tido uma amizade a partir daí, sempre nos encontrando de alguma forma. Pastor Charles é pastor da igreja presbiteriana da UPC, lá em Westchester, no estado de Nova York. E a gente tem visto Deus trazendo pastores do Brasil para enfrentarem o desafio de pastorearem tanto igrejas de imigrantes. Hoje o pastor Charles pastoreia uma igreja americana, mas ele também pastoreou igrejas de imigrantes. Ele sabe muito bem o que é começar um trabalho como esse aqui, que nós estamos começando aqui em Porto São Lúcio. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele também é ex-vencedor por Cristo, né? Participou do grupo Vencedores por Cristo no Brasil, e ele vai compartilhar conosco também, louvando ao Senhor. Que Deus te abençoe, Charles. Acho que está ligado agora. One, two, test. Vocês podem me ouvir agora? Vou botar volume no violão. Queria agradecer o privilégio de estar aqui. O Ederson falou: você vai ficar cansado. Eu falei assim: gente, eu vim para trabalhar, por favor, né? Vim para cá dirigir. Foram quantas horas? 14 mais 7. Quanto que dá isso aí? 21 horas dirigindo. Para chegar aqui, tem que trabalhar, né? Tem que fazer jus ao esforço, né, da viagem. Mas foi muito bom. Muito boa viagem. É muito bom viajar aqui nos Estados Unidos. Não tem aquelas estradinhas assim sinuosas, né?
e nem aquela buraqueira que a gente está acostumado já, né? Então você vai tranquilão e tal. E Deus me abençoou de um jeito que foi maravilhoso. Fui alugar um carro para vir aqui, e aí o mais barato que tinha lá era luxury, era um carro luxuoso. Aí eu falei, que coisa doida é essa, né? Aí fiz a reserva lá e tal, pensando que ia vir dirigindo um Cadillac, um sedã. Aí cheguei lá no aeroporto, lá em Newburgh, perto de onde eu moro, uns 25 minutos de onde eu moro. Aí o rapaz falou assim, olha, desculpa, eu não tenho o carro que você reservou. Eu só tenho aqui um BMW X7 ou então um Land Rover. Aí eu, obrigado. E tal, eu vim dirigindo um carrão, agora eu estou com o maior problema, eu não quero devolver o carro não. O que eu faço, Ederson? Então foi uma viagem super tranquila, né, confortável. Ele abraça as costas da gente, assim, o banco, assim, é um negócio doido. Nunca dirigi um negócio igual aquele, não. Mas o que mais me alegra em estar aqui é a comunhão com os irmãos, eu vou te falar. É tão lindo isso. Ontem a gente desfrutou de um momento, assim, para mim, muito especial. 2 amigos de VPC, Vencedores por Cristo, né? Nós viajamos juntos em 1996, olha quanto tempo já, né? E aí nós, já vai para 30 anos, né? Nós nos reunimos ontem. Infelizmente teve uma música lá que eu esqueci lá o que tinha que fazer, erramos lá. Mas faz parte, né, Ederson? O que pode fazer, né? Já era. Mas as outras ficaram bonitinhas, eu fiquei muito feliz lá de tocar com eles. E a igreja cantou com uma alegria tão grande. E uma coisa que eu gosto muito em Vencedores é o fato deles associarem muito assim a beleza musical com a Bíblia, com a biblicidade, né? E uma das canções que foi gravada por um grupo que era debaixo das asas de Vencedores por Cristo, era o Grupo Semente, uma composição do Jorge Camargo, o Salmo 84. Eu queria cantar essa canção, se você conhecer ela, cante junto comigo. Vamos dizer ao Senhor que um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 em outros lugares, não é verdade? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Um pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha,
tinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Eu estou com vontade de cantar uma música aqui, pastor, mas tô com medo de errar a letra dela. Bom, se eu errar, vocês me perdoem, tá? Essa música é uma composição minha com um grande amigo meu, Fernando de Almeida. Eu tinha melodia lá, já tinha gravado no celular. Eu faço assim, às vezes tem umas ideias assim, eu vou lá no celular e gravo. É bom, né? Porque aí você tem um gravadorzinho sempre ali na mão, né? Aí um dia eu estava lá com o Fernando, a gente cantando umas músicas lá do Jorge Camargo, João Alexandre. Tem um disco muito bonito chamado Eram 12, ou vocês tem no Spotify. Maravilhoso o disco. Aí eu falei assim, rapaz, eu tenho uma melodia aqui, você não quer me ajudar a escrever uma letra para ela, não? Aí ele, pega aí, vamos ver. E aí saiu essa canção, uma adaptação do Salmo 40, com algumas aplicações cristológicas. Vamos lá. Pode aumentar um pouquinho o violão? Esperei com confiança no Senhor, Ele se inclinou e me ouviu, tirou-me de um grande lamaçal, sobre a rocha firmou os meus pés. Ele me ensinou uma canção, novo hino de louvor ao nosso Deus. Muitos virão e temerão e confiarão no Senhor. Cristo é o firme alicerce sobre o qual estão nossos pés. Quem obedece a sua voz triunfa em meio ao revés. Feliz o que confia no Senhor. Suas maravilhas muitas são, e também teus desígnios, Senhor. Quisera eu deles falar, mas são mais do que se podem contar. Cristo é o sacrifício perfeito, sob o qual... já errei, tá vendo? Que coisa horrorosa, né? A idade faz isso com a gente, né? Vou lá de novo. Cristo é o sacrifício perfeito, que meu pecado expiou, sobre a cruz meus erros pagou, e nele aqui eu estou, pra sua vontade cumprir. Eu sou pobre e carente, mas Deus cuida de mim. Já esqueci o resto. Seja bendito, Senhor, feliz o que confia no Senhor. Não há outro como nosso Deus. Amém.
Aquilo ali me parece um suporte de saxofone, não parece? Pastor, pode me passar minha Bíblia, por favor? Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra do Senhor, baseada no livro de Efésios. A gente não devia ter carta preferida, né? Que a gente tinha que amar a Palavra de Deus igualmente, né? Eu amo a Palavra do Senhor, mas eu vou dizer para vocês que eu tenho uma paixão pela carta de Paulo aos Efésios. Já perdi a conta de quantas vezes li essa carta. E estudei, desde que eu traduzi cada palavra aqui do grego. Foi um negócio meio assim, anos de estudos, né, nessa carta. E eu acho ela uma carta maravilhosa. E eu tenho razões para considerar a carta de Paulo aos Efésios uma carta muito especial. Ela segue aquela mesma linha de Paulo em outras cartas, em Colossenses, em Romanos, que é a ideia dele falar da teologia primeiro, né, fala de doutrina, e depois ele vem com aplicações práticas. A carta de Paulo aos Efésios é assim também. Ela é diferente porque ela não parece uma carta de cunho pessoal como a de Coríntios, e também a carta de Paulo aos Romanos, você tem saudações lá, a várias pessoas, né, e tal, tem vários nomes citados. Aqui não tem nomes assim. Então, alguns estudiosos consideram essa uma carta circular, né, que deveria ser lida em outras igrejas também. Ela é muito parecida com a carta de Paulo aos Colossenses. Você vê muitos termos, muitos tópicos, né, se repetindo nas duas cartas. E aqui em Efésios, na primeira parte, ele fala sobre a natureza da igreja, como a comunidade daqueles que foram eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho, selados pelo Espírito Santo. No capítulo 2, ele fala do passado do cristão, né, de morte espiritual, mas pela misericórdia do Senhor nós recebemos vida. E aí, do versículo 11 até o final do capítulo 2, ele fala da união entre judeus e gentios, porque em Éfeso tinha um grupo de gentios, que eram os que não eram judeus, e os judeus. Os gentios eram aqueles que estavam longe, não tinham a menor noção da palavra de Deus, ignoravam completamente a ideia de aliança, de pacto, a ideia dessas coisas. Eles não sabiam nada da lei do Senhor, a lei deles era consciência deles. E os judeus já estavam mais perto. Por quê? Porque eles tinham acesso ao Antigo Testamento. Eles tiveram acesso a Jerusalém, foram lá em Jerusalém adorar, lá fazer sacrifício e tal. E como eu cantei aqui no Salmo 40, Jesus é o sacrifício perfeito. Então aquelas ofertas e sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para ele, para Cristo. Então por essa razão a gente diz que os judeus estavam perto e os gentios estavam longe. Aí também tinha uma coisa interessante no templo em Jerusalém, que era uma parede, né, umas paredes que separavam o lugar onde os gentios podiam chegar e o lugar onde apenas os judeus podiam entrar. Eram as paredes ao redor do pátio das mulheres e também do altar, onde ficava também o prédio com o Santo dos Santos lá no meio. E Paulo diz que essa parede foi derrubada pela cruz de Cristo. Então, tanto os judeus e os gentios estão unidos agora, adorando ao Senhor pela mediação de Cristo. Isso é lindo de morrer. É maravilhoso isso. E na minha igreja é um exemplo disso. Eu tenho gente lá que são um casal que são filhos de gregos, falam grego e tal. Tem a cultura grega, está no sangue deles. Eu tenho jamaicanos, eu tenho brasileiros, inclusive minha família. Eu tenho gente também da África lá, participando do culto. E gente de toda parte, é impressionante aquilo, né? E judeus, eu tenho judeus mesmo, que foram criados lá na sinagoga, aquela coisa, e foram convertidos ao cristianismo. E um deles, um presbítero muito piedoso, foi convertido lendo o Salmo 22. Aí ele associou a Cristo pela obra do Espírito. Falou, ó Deus, salva-me, em oração. E aí ele foi para a igreja. Que coisa linda. E é isso, judeus e gentios na mesma comunidade, confessando a mesma fé e tal. É lindo isso. E aí no capítulo 3,
Paulo fala que nós espalhamos o Evangelho de Deus, nós somos como que pincéis na mão do Senhor, através dos quais Deus está tornando conhecida de todo mundo os mistérios do Evangelho, a multiforme sabedoria de Deus, ou no original é multicolorida, a ideia de multifacetado, igual um diamante, cheio de cores, cheio de detalhes, coisa linda mesmo, né? A sabedoria de Deus vai sendo conhecida no mundo através da instrumentalidade da igreja. Paulo ora pela igreja, tem uma doxologia muito bonita, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, ele está enfatizando a humanidade do Senhor aqui, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aí, a partir do capítulo 4, ele vai trazer implicações práticas do fato de nós sermos parte dessa comunhão dos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Ele fala que nós temos que obedecer a Deus na igreja, capítulo 4, no mundo lá fora, mesmo capítulo 4, do versículo 17 até capítulo 5, versículo 21, depois em casa, no lar, 5, 22 até o 6, 4, fala do marido, mulher, filhos e pais. Aí ele fala da obediência a Deus no trabalho. Efésios 6, de 5 a 9. Aí no final, se ele falou de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, falou da igreja, falou de trabalho, falou de casa, do mundo lá fora, sobrou o quê? A única coisa que sobrou na criação inteira aqui, né, que é o quanto ao mais, esse mais aqui, é a única coisa que sobrou, que foi Satanás e os seus anjos. Então, quanto a eles, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele fala sobre o revestimento da armadura de Deus para vencer esses inimigos espirituais. Então, a gente precisa de armas espirituais para vencer inimigos espirituais. É assim, a gente precisa de armas apropriadas dependendo do tipo de inimigo, né? Se vem um urubu te atacar, você pode atacar ele com a tiradeira, né? É uma arma apropriada para isso, um estilingue, né? Agora, se vem um soldado com um fuzil, você precisa de também equipamento adequado, você precisa de um fuzil também para se defender, não é verdade? Quer dizer, se vem um inimigo que é espiritual, é um espírito, a gente precisa de armas espirituais para lutar contra ele. Por isso que Deus colocou à nossa disposição a armadura dele mesmo, para todos nós, né? Então, como parte dessa parte em que Paulo fala sobre a obediência a Deus no mundo lá fora, não só na igreja, mas também em toda parte onde nós estivermos, Paulo escreveu uma recomendação muito interessante aqui em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 21, e eu quero ler isso com vocês agora. Efésios 5, de 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração agora através da Tua palavra. Ensina-nos, instrua-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, a gente precisa de sabedoria na vida cristã, para a gente saber o que deve ser prioridade e o que não é. Conta-se que numa mansão haviam muitos quartos, muitas salas na mansão, e uma delas era um depósito de queijos finíssimos especiais. E os ratos da mansão sonhavam em invadir aquela salinha lá. Nessas histórias, rato come queijo, né? Porque diz que, na verdade, rato tem intolerância à lactose, mas tudo bem. Vamos continuar aqui no negócio. E aí os ratos fizeram um congresso para fazer um plano, né? Porque tinha um gato, que era um gato assim, grande,
forte e tal, e ficava sempre ali, perto da salinha do depósito de queijos, né? E aí um rato se levantou: senhor presidente, eu tenho uma proposta aqui. Aí fez a proposta, os favoráveis digam assim: não vou não aprovar, porque não era boa. Aí o outro rato veio com a proposta e eles não estavam conseguindo aprovar uma estratégia para conseguir acessar aquele quarto. Até que o ratinho mais esperto se levantou e falou assim: senhor presidente, considerando que o gato está sempre ali, considerando também que se o gato fizesse algum barulho, a gente poderia localizar ele em outras partes da mansão e ver que, de repente, a porta está liberada para nós acessarmos a sala. Então, a minha proposta é que nós coloquemos um sininho no pescoço do gato, que aí, quando o barulho do sininho fizer lá longe da porta, a gente pode entrar. Aí todo mundo aplaudiu, ovacionou o ratinho. Que plano maravilhoso e tal. Só que no plenário tinha um rato sábio. Esse era o esperto, né? Mas tinha um sábio. Aí o ratinho sábio levantou a mão e falou assim: senhor presidente, eu tenho uma pergunta. Quem vai colocar o sininho no pescoço do gato? Quer dizer, esperteza só não ajuda. A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que saber mesmo como resolver as coisas, como colocar o conhecimento na prática, porque sabedoria é o conhecimento na prática. E a sabedoria, ela é exaltada por Paulo aqui, no versículo 15, ele diz assim: vede prudentemente como andais. A palavra prudentemente, ela quer dizer, vejam cuidadosamente ou minuciosamente, essa é a ideia. Essa palavra aqui, ela ocorre também lá em Lucas, no capítulo 1, quando Lucas ele dirige o Evangelho de Lucas ao Teófilo. Alguns estudiosos acreditam que Teófilo era um nobre de Roma que ia cuidar do processo de Paulo, jurídico. Então, Lucas escreveu uma apologia ao ministério de Paulo, o evangelho que Paulo pregava, escrevendo o evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, ambos faziam parte de um compêndio de documentos que iam ajudar na defesa de Paulo. Óbvio que o Senhor inspirou Lucas e são 2 livros do cânon das Escrituras Sagradas. Mas quando Lucas escreveu assim: estou escrevendo aqui esse livro depois de uma acurada investigação. A palavra acurada, ou seja, minuciosa, cuidadosa, é a mesma palavra traduzida aqui como prudentemente. É isso que o crente tem que fazer. Ele tem que fazer uma análise cuidadosa, detalhada, minuciosa de como é a vida dele. Esse é o sentido do verbo andar aqui. Andar não significa se locomover aqui. Quando ele fala, vede prudentemente como andais, ele não está falando de postura durante a caminhada, ele não está falando de técnicas, de exercícios físicos, ele não está falando disso. Ele está falando de vida. Vejam prudentemente, cuidadosamente, como vocês vivem a vida de vocês. Como você vai para o trabalho, o que você faz no trabalho, como que você gasta o seu tempo em casa, quanto tempo que você usa para ler a Bíblia, se você usa muito tempo para entretenimento, entendeu? É esse tipo de coisa, a gente tem que analisar, tem que colocar tudo no papel ali, entre aspas, né? Não como nécios, e sim como sábios. O nécio é aquele que ele prioriza coisas que não têm importância nenhuma, por isso ele é nécio. Mas a gente tem que fazer essa análise como sábios, ou seja, priorizando aquilo que de fato é importante. E aí o versículo 16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que Paulo quis dizer com remir o tempo? A palavra remir é a mesma coisa que redimir ou resgatar. A ideia é essa. Como que a gente resgata o tempo? O tempo é uma coisa difícil porque, primeiro, que não é elástico. Não pense que o tempo é elástico, você pode esticar ele, não tem como. Quando o relógio corre, ele corre mesmo e bate ali, acabou. Não adianta pensar que vai dar para esticar mais um pouquinho, não, você vai chegar atrasado, se você pensar assim. Então, essa é a primeira lição aqui, né? Mas como é que a gente resgata o tempo? Porque o tempo também é uma coisa que quando passa, não tem como você voltar. É como as palavras, uma vez você falou, não tem como você puxar as palavras de volta para dentro da sua boca, né? O tempo é assim também. Quando ele passa, foi a oportunidade que se foi. Essa é a ideia do significado de tempo aqui. Tempo significa oportunidade para fazer coisas, boas ou más. E Paulo está dizendo que nós temos que resgatar o tempo, por quê? Porque os dias são maus.
A gente recebe influência negativa de todos os lados. A igreja está cercada de ímpios, a igreja está cercada de meios de comunicação que são permeados por mentira. Mentira mesmo. Heresias perniciosas. A gente tem a oportunidade de fazer coisa errada o tempo todo, essa é a verdade. A gente tem a oportunidade de pecar quando está olhando o celular. A gente tem a oportunidade de pecar quando está assistindo televisão, filme. Tem cenas lá de nudez, não sei o que. A gente tem a oportunidade de pecar. A gente está andando na rua, passa uma mulher lá, o homem tem a oportunidade de pecar também, olhando para ela impropriamente. A mulher também pode cobiçar um homem que não é o seu marido. Essas coisas são oportunidades que a gente tem de pecado. Aí você vai fazer um negócio, vai comprar algo ou vender algo, você pode mentir, você pode ser desonesto. Você vai fechar um negócio, vai fazer um orçamento para alguém, você sabe qual que é o preço justo, mas aí você inflaciona ele, porque você vê que a pessoa vai ter condição de pagar e tal. Isso é desonesto, cobra o preço que é justo. Percebe? Então a gente sempre tem a oportunidade de passar a perna em alguém, sempre tem a oportunidade de fazer alguma coisa errada, oportunidade de mentir, contar vantagem, não é? Os dias são maus, é isso que Paulo quer dizer aqui. Então, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Para entender isso aqui melhor, como que a gente pode resgatar o tempo porque os dias são maus, e assim também, por essa mesma razão, não nos tornar insensatos, mas procurar compreender qual a vontade do Senhor. Eu queria ler um outro texto com vocês, que lança luz a essa parte aqui, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 até o 15. Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Quer dizer, ele lançou o alicerce da construção. Aí agora outra pessoa está construindo em cima daquele alicerce ali. É uma ilustração isso aqui. Por quê? Porque o fundamento, o alicerce, é o evangelho pregado pelos apóstolos. E a construção é tudo o que a gente faz. Então, nós somos os construtores. Tudo que a gente faz é comparável a uma construção. Um tijolinho, por exemplo, um trabalho que você realizou é um tijolinho que você colocou na construção. Uma leitura bíblica foi um tijolinho que você colocou na construção. Qualquer coisa, uma conversa que você teve com seu irmão em Cristo, um passeio que você foi fazer com a sua esposa, todas essas coisas são construção, que a gente está construindo o tempo todo. E é o que Paulo fala aqui: porém, cada um veja como edifica, como constrói. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Quer dizer, esse é o fundamento sobre o qual nós estamos construindo através das nossas obras, tá? Aí ele fala aqui: contudo, se o que alguém edifica ou constrói sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta e tornará a obra de cada um. Então isso aqui na verdade é um teste. Nós estamos sendo submetidos a esse teste a vida inteira. E no juízo final, nós vamos tirar a prova, para ver como foi a vida da gente aqui nesse mundo, né? Como que foi o nosso desempenho nesse teste. Então nós temos aqui 6 diferentes materiais de construção: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Qual que é a diferença entre essas? Eu vou já adiantar, você tem 2 classes de materiais aqui. Tem uma que são coisas nobres, né? E a outra são coisas bem baratinhas, né? Qual que é a diferença entre madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas, no que diz respeito à ação do fogo sobre elas? Qual que é a diferença? Ouro, prata e pedras preciosas, o que acontece se passar o fogo em cima? Elas permanecem. O que acontece se eu passar o fogo em madeira, feno e palha? Elas queimam, se dissipam, viram cinza, viram nada, viram pó. Ok? Então tudo que a gente faz pode ser comparado ou a ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha.
O pecado, vocês já sabem que é madeira, feno e palha, então esquece isso aí. Você já está na categoria terrível, horrível, que vai estragar sua construção. Mas além do pecado em si, tem algumas outras coisas que não são pecado em si mesmas, mas elas são madeira, feno e palha, se eu ficar usando meu tempo com aquelas coisas. Aí eu não vou ser sábio. Por exemplo, é pecado jogar videogame? Não. E se eu ficar jogando videogame o dia inteiro? Eu perdi a oportunidade para fazer outras coisas úteis. Eu gastei o meu tempo com uma coisa inútil. Então, assim, é legal você se divertir com videogame um pouquinho. 1 hora, 2 horas um dia. Nada mais do que isso. Aliás, 1 hora está bom demais, né? Mais do que isso, você está usando o seu tempo com coisas inúteis. Vamos lá, outro exemplo aqui. É pecado assistir uma série da TV, por exemplo, Monk, ou sei lá. Fala aí que eu estou por fora. Game of Thrones. É pecado assistir essas coisas? Não. É claro que quando tem cena de sexo, aquelas coisas, né, aquilo é pecado. Mas vamos supor que é uma série que não tem problema nenhum e tal, não tem nada demais. Não é pecado. Mas se você ficar o dia inteiro assistindo uma atrás da outra e tal, gastando seu tempo só com essas coisas, por favor, né? Você está usando o seu tempo não de uma forma sábia, mas como os nécios. E não está percebendo que os dias são maus. Você vai ter oportunidade para perder seu tempo o tempo todo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: tomem cuidado, porque se vocês ficarem construindo com madeira, feno e palha, quer dizer, se vocês ficarem usando o tempo de vocês com coisas inúteis, vocês vão sofrer dano no final. A construção de vocês vai queimar todo, não vai sobrar nada. Vamos supor que o critério de avaliação vai ser assim: vamos botar fogo nisso aqui. O que sobrar, a gente pesa e vai ser a remuneração do construtor, né? Se você ficar só gastando seu tempo com essas coisas de entretenimento, essas coisas, passando tempo, não sei o quê, fazendo palavras cruzadas. Eu conheci gente que era viciado naquilo, ficava o dia inteiro fazendo palavras cruzadas. E aquelas palavras cruzadas diretas, né, do coquetel, lembra daquilo? Ficava o dia inteiro fazendo aquele negócio, perdendo tempo, deixando de usar o tempo com coisas úteis. E o que me assusta é que o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim, que que todos nós seremos julgados no tribunal de Cristo, segundo o bem ou o mal que tivermos praticado. As duas palavras bem ou mal, elas teriam sido melhor traduzidas como útil e inútil, segundo o que eu tiver feito de útil ou inútil. Não está falando necessariamente de pecado, está falando também de coisas úteis e inúteis que a gente faz. Um mau uso do tempo. Esse é o critério com o qual nós seremos julgados no juízo final. Pensa bem, porque assim, num certo sentido, o nosso juízo já caiu sobre Cristo, a condenação. Mas nós seremos julgados para remuneração. Se eu ficar gastando meu tempo com coisas inúteis, a minha remuneração vai ser pequena, o meu prêmio, meu galardão vai ser menor. Eu não sei exatamente a natureza desse galardão. Alguns dizem que talvez seja um louvor da parte de Deus, porque é o que o texto aqui diz no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 5, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Você receber um louvor da parte de Deus é uma coisa extraordinária. Tem gente que fala de coroa com pedras, não sei o que, isso aí é especulação, a gente não sabe exatamente, né, como é que vai ser esse galardão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tome cuidado, irmão, faça uma análise cuidadosa da maneira como você vive, porque se você ficar gastando o seu tempo com coisas inúteis, você vai estar construindo com madeira, feno e palha. E aí o que vai acontecer? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, quer dizer, se a pessoa usou ouro, prata e pedras preciosas, vai permanecer. Se usou madeira, feno e palha, vai queimar, vai sobrar nada para remuneração.
Se a obra de cada um, aí fala, se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Quer dizer, o crente não vai perder a salvação, mas ele pode perder uma parte do galardão. Isso pode. Então, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, aproveitando bem as oportunidades para fazer o que é bom, o que é útil, porque os dias são maus. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos fazer coisas ruins ou inúteis. E assim, nós não seremos insensatos, mas, diz Paulo, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Essa vontade do Senhor aqui não é a vontade secreta de Deus, não é o que Deus quer para você em relação ao seu trabalho, seu emprego, ou o que vai acontecer com você amanhã. Tem gente que fala assim, eu quero um sinal de Deus, para eu saber se eu devo mudar de emprego, se eu devo mudar de cidade, eu quero um sinal de Deus. Isso é perigoso, isso é tentar a Deus. Deus não revela para a gente o que vai acontecer com a gente amanhã. Ele fez isso em relação às profecias, em relação a Cristo e tal. Em algumas situações ele fez, que era plano dele, da vontade dele. Mas a gente não pode querer estabelecer isso, ou forçar Deus a mostrar para a gente coisas, revelar para a gente coisas que vão acontecer amanhã. A gente não pode fazer isso, não pode esperar que Deus faça isso. Sabe por quê? Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Que coisas reveladas são essas? São os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque ele fala, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que andemos nos seus estatutos. Então aqui, essa vontade do Senhor aqui, é a vontade de Deus revelada nos seus mandamentos. Deus quer que a gente conheça a vontade dele nesse sentido. Aquilo que ele quer que a gente faça, em obediência a ele. Então, em vez de gastar tempo com coisas inúteis, em vez de querer decifrar o mistério do que vai acontecer amanhã, conheça os mandamentos do Senhor, que aí você vai ter sabedoria suficiente para tomar boas decisões. Aí o versículo 18 diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Havia uma celebração antigamente ao deus Dionísio, que é o deus do vinho dos romanos. E os gregos chamavam ele de Baco, ou era o contrário, eu sempre inverto os dois. Acho que Baco era Baco era dos gregos, Dionísio era dos romanos. Aí o que acontece? Nessas festas havia dissolução, confusão, sabe? Não pornografia, imoralidade sexual, coisas assim. E à medida que as pessoas iam ficando mais e mais embriagadas, elas se entregavam cada vez mais a essas práticas pecaminosas e eram consideradas, pessoas que estavam sendo possuídas pela divindade do vinho. Olha que coisa louca e absurda, abominável a Deus. Então Paulo está dizendo, em vez de se embriagar com vinho, fazendo esse tipo de coisa, levando à dissolução, ele está dizendo assim, enchei-vos do Espírito, ele está dizendo. Então ele forma aqui um contraste muito forte, ele diz, enchei-vos do Espírito. A palavra encher-se aqui, ela é um verbo, um mandamento, mas que envolve empenho. Procurem isso, busquem isso com toda a força de vocês, ser cheios do Espírito. O que significa ser cheio do Espírito? É ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, é estar em uma sintonia tão grande com a palavra de Deus, que as suas decisões são de acordo com a palavra inspirada pelo Espírito de Deus. É você detestar o pecado o tempo todo, é você se vigiar para obedecer ao Senhor, é você querer encher o seu coração com a palavra de Deus. Isso é ser cheio do Espírito. É quando uma pessoa pergunta para você, no que você crê, você tem autoridade para falar, olhando no olho da pessoa.
E dizer assim: eu creio no Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz no meu lugar, eu confessei Ele como meu Senhor e recebi o perdão. Se você fizer o mesmo, você será salvo. Entrega a sua vida ao Senhor. É como Pedro, que entrando no templo junto com João, um homem pedia esmolas, e Pedro disse assim: olha para nós. Isso é palavra de homem cheio do Espírito Santo. Olha para mim, olha para a minha vida, olha para mim agora. Eu tenho boa consciência, eu tenho autoridade no Senhor. Olha para nós. E o paralítico olhava esperando receber algum dinheiro, e Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas isso que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E isso aconteceu. Veja, um homem cheio do Espírito, igual Paulo, pregando a palavra do Senhor com autoridade, com intrepidez, com persuasão, não assim com medo. Ai, o que vão pensar de mim? O que vão dizer? Não, isso aqui é o poder de Deus. Aquele que está cheio do Espírito sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então é por isso que nós temos que buscar a plenitude do Espírito, com empenho. Com empenho. E como que se faz isso? Versículos 19 a 21. Nós temos aqui uma série de verbos conjugados num tempo verbal chamado gerúndio. A característica principal desse tempo verbal gerúndio, a gente usa muito esse verbo, mas a gente não pensa. A gente fala automaticamente, mas não pensa. O gerúndio comunica uma ideia de continuidade. Certo? Por exemplo, eu estou andando. Eu estou fazendo uma ação contínua aqui, eu estou andando, né? Eu andei. Isso aí já aconteceu, já parou, entendeu? Não estou continuando nisso. Mas se eu falar andando, aí eu tenho que continuar andando ali, né? Então é uma ação contínua. E todos esses verbos aqui, ó, falando, entoando, louvando, dando sempre graças, sujeitando, todos eles estão no gerúndio. Então todas essas ações aqui, elas têm que ser contínuas na vida do cristão, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Olha que coisa linda, pastor. A palavra de Deus nos diz como que a gente deve agir para ser cheios do Espírito Santo. Isso é bom demais, irmãos. Qualquer um pode entender isso aqui e seguir aquele que está debaixo do poder do Senhor, obviamente. Então vamos lá. Falando entre vós com salmos. O que Paulo quis dizer aqui é falando, né? Depois é que ele vai falar de cantar, entoando, aí já é o canto que se faz em comunidade, em adoração ao Senhor, etc. Mas primeiro falando com salmos. Por que falando com salmos? Porque os salmos sempre estão na ponta da língua dos cristãos, dos servos do Senhor. Eu me lembro uma vez, minha mãe foi dar notícia para o meu pai de que ele estava com câncer em estágio 4. Quando descobriram, o corpo dele já estava tomado. Só deram para ele, como é que chama? Qualidade de vida, até que o Senhor o levou para o lar. A minha mãe falou para ele assim: o Senhor te atenda no dia da tua tribulação. Salmo 20. Ela citou o Salmo 20 para o meu pai e deu a notícia para ele. Choraram, oraram, e o Senhor o atendeu no dia da tribulação dele. Foi para a glória, com tranquilidade. Eu lembro de uma pessoa que perdeu o filho, e morreu afogado no rio, lá em Alta Floresta, no Mato Grosso. E a minha mãe foi lá dar a notícia, meu pai, para a mãe do rapaz, que o rapaz tinha falecido. Aí a minha mãe entrou na casa deles e falou assim: eu tenho uma notícia triste para te dar. Mas antes de dar essa notícia, eu quero te lembrar de uma coisa. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí eles falaram. E na hora que minha mãe falou, ela recitou o Salmo 91 de cor, a mãe do rapaz. E disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda. É interessante que os salmos estavam sempre na ponta da língua nessas situações. Passou por um livramento,
né? A gente lembra, né? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, não é assim? Quando alguém vai tomar uma decisão, fala assim, ó, o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, versículo 12. A gente sempre tem um salmo na ponta da língua: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E por aí vai. A gente nem sabe, mas a gente sabe tanto salmo de cor. E o que Paulo está dizendo assim, aqui encorajem a vocês citando os salmos, porque o salmo já está na ponta da língua de vocês. Façam isso mutuamente, encorajem uns aos outros assim. Isso contribui no processo de plenitude do Espírito. Ele diz também, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Tem alguns teólogos que entendem que isso aqui está ensinando a cantar só os salmos, porque os salmos são chamados de hinos, cânticos, né? Então eles falam, isso aqui são os salmos da Bíblia, então só pode cantar os salmos da Bíblia. Eu discordo um pouco dessa opinião, por causa da terceira categoria que aparece aqui, cânticos, hinos, a segunda categoria, né? Hinos e cânticos espirituais. Eu concordo com William Hendrickson. Ele diz que cânticos espirituais são cânticos baseados na Bíblia, não exatamente os salmos, mas cânticos bíblicos. Por quê? Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você canta alguma coisa que é baseada na Bíblia, isso é um cântico espiritual. Eu gosto disso. Eu penso assim. Mas cantem os salmos também. É lindo, é maravilhoso cantar os salmos. Na nossa igreja, a gente usa o Trinity Psalter Hymnal, é um saltério, né? E inário. Então, a gente tem os hinos, que são cânticos espirituais, e a gente tem os salmos, que são os cânticos bíblicos, e estão lá na Bíblia e tal. E tem outros cânticos bíblicos que a gente pode cantar, o cântico de Maria, o cântico de Simeão, o cântico de Ana, tem o cântico de Moisés, tem muitos cânticos na Bíblia. O cântico de Abacuque foi escrito para ser tocado com harpa, né? Cantem os salmos. Cantar a palavra de Deus é lindo, é maravilhoso, mas cantem também outras canções escritas por servos de Deus, desde que elas sejam pautadas pelas Escrituras. Aí elas serão cânticos espirituais. Do contrário, não. Isso ajuda no processo de plenitude do Espírito. Louvando ao Senhor, entoando, cantando em adoração, em culto, e em outras situações também. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Isso fortalece a vida cristã e nos enche do Espírito Santo de Deus, porque a pessoa que rende graças a Deus por tudo, é uma pessoa que reconhece a mão de Deus na vida dela o tempo todo. Eu me lembro, e também isso alegra o coração de Deus. Me lembro quando meu filho ganhou uma bateria de presente, de Natal, o Pedro, né, que é o mais velho, ele é um músico de primeira grandeza. E ele toca bateria, toca guitarra, piano, toca vários instrumentos, baixo, ele faz tudo muito bem feito. Mas ele, a primeira coisa que ele ganhou foi uma bateria, que ele era pequenininho, tinha uns 3 anos de idade, e ele tocando bateria lá, plá, plá, plá. Aí minha mãe viu ele tocando aquilo e assim, eu gosto tanto dessa bateria que eu vou lá agradecer o meu pai. Aí foi correndo lá na sala, ficou na minha frente assim, eu estava assistindo o Jornal Nacional, aí minha mãe, presta atenção, ele quer falar com você. Aí eu parei, olhei para ele, oi meu filho. Aí ele, papai, muito obrigado por aquela bateria. Aí voltou correndo lá e plá, 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 plá. Aquilo me alegrou o coração grandemente. Eu fiquei pensando, os filhos de Deus, quando eles agradecem ao Senhor, eles alegram o coração do nosso Pai Celestial. Não tem dúvida disso. É por isso que em muitas ocasiões a gente vê a ordem na Bíblia: deem graças ao Senhor em todas as coisas. A gente agradece pelas bênçãos, né? A gente tem que agradecer também pelo câncer. A gente tem que agradecer pelo car crash. A gente tem que agradecer pelo desemprego. A gente tem que agradecer até pela perseguição.
Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente dá graças ao Senhor, a gente reconhece que Deus está no controle. E o Espírito vai se apoderando cada vez mais da nossa vida. Por fim, ele diz assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, óbvio, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui é muito difícil. Porque nós costumamos valorizar nós mesmos muito mais do que o próximo. E é por isso que tem muitas palavras, muitas ordens na Bíblia, dizendo assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus repetiu isso, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor próprio, a gente fala assim, eu me odeio. Por que você se odeia? Porque eu tenho orelhas horrorosas. Ué, então você se ama, que se você se odiasse, você teria falado assim, eu sou tão feliz porque as minhas orelhas são horrorosas, que eu me odeio, né? E se você fosse orar, então você fala assim, muito obrigado por essas orelhas horrorosas, e eu gostaria se o Senhor me desse outras ainda piores ainda do que essa. Não, você não ora assim, você não fala isso, entendeu? A gente se ama, e mesmo quem fala esse tipo de coisa se ama no fundo, no fundo. E às vezes quer até atrair a atenção de outros. Então, tem um coração paciente com as pessoas que falam assim, eu me odeio. Na verdade, ela se ama. Ela está falando que ela se odeia para você demonstrar amor e atenção por ela. Mas faça isso com um coração cristão, manso e tal. E ajude essa pessoa, que ela certamente precisa de ajuda. Então, o amor próprio é uma pressuposição, não é uma ordem. Primeiro a gente precisa se amar para depois amar o outro. Não é assim, não. É por isso que é difícil nos sujeitar uns aos outros, por causa desse amor próprio que a gente tem, essa noção de autojustiça. Qualquer coisa que a gente erra, a gente arruma uma justificativa, não é verdade? Ontem mesmo eu fiquei tentando arrumar justificativo para a música lá, que eu errei feio. Mas não teve jeito, eu errei. Aí eu falei para os rapazes da banda lá, me desculpem, falhei, acontece. Não tem outro jeito. Então, sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo é isso, é esquecer a autojustiça. É não querer ficar arrumando desculpa quando dá alguma coisa errada, dizer, me perdoa, eu errei. Não tem problema fazer isso. É o que a Bíblia diz também, né? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, não queira se fortalecer, você já é forte. Seja manso, controle a sua força. Então, sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo significa tratar os outros como se eles fossem os nossos superiores. É o que está lá em Filipenses capítulo 2. A gente desenvolve a unidade da igreja sendo humilde. Como que é essa humildade? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É a mesma coisa sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. E a partir daqui, Paulo vai explicar isso em detalhes. As mulheres ao seu próprio marido. Quer dizer, sujeitando uns aos outros. A mulher ao seu próprio marido. E depois, maridos, amando a esposa. Eles sujeitam as suas esposas. Como que os filhos se sujeitam aos pais? Obedecendo a eles no Senhor. Como que os pais se sujeitam aos filhos? Criando-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Não provocando a ira deles. E por aí vai. Se nós fizermos isso, meus irmãos, nós estaremos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, observem a segunda tábua da lei. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Vai seguindo esses mandamentos à risca e você vai se sujeitar ao seu próximo no temor de Cristo. E é assim que seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, eu queria que você, agora encerrando essa mensagem, que você pensasse nessas coisas que foram ditas hoje. Depois você volte para esse texto aqui, olhe de novo, leia de novo, pense a respeito da sua vida, como que você está vivendo, com o que você está gastando tempo, com coisas úteis ou com coisas inúteis. Agora, não pense também que coisa útil é só ler a Bíblia e fazer oração e ir na igreja. Não, essas coisas obviamente são úteis, são muito úteis. Ler um bom livro também é uma coisa útil. Você ter uma conversa edificante com seus filhos, isso é uma coisa útil.
ter uma conversa boa com seu amigo, sentar com ele, ouvir a opinião dele sobre algumas coisas, manifestar a sua opinião. Isso também é útil. Sair com a sua esposa, sai com ela, vai andar no parque de mão dada. Isso é útil. Faça uma visita para o seu irmão que está doente, a sua irmã em Cristo está doente. Isso é coisa útil de se fazer. Ajuda a sua mãe a varrer a casa, a passar o aspirador, lavar a louça, botar a louça na máquina, né? Que aqui é tudo tranquilão, gente. Tudo tem lava-louça em casa, né? Tem aspirador de pó e tal. Então a gente tem máquina para tudo. Então ajuda, isso é coisa útil. Arrumar a casa, organizar o quarto, são coisas úteis. Gaste o seu tempo com coisas úteis. E pare de gastar tempo com coisas inúteis, porque desse jeito você vai prejudicar o seu galardão. Busque a plenitude do Espírito com todas as tuas forças, fazendo todas essas coisas aqui. Falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Vocês serão cheios do Espírito. E quando vocês forem cheios do Espírito, vocês vão testemunhar do Evangelho de Cristo como nunca antes. E vocês também vão ver essa igreja crescer como nunca cresceu até aqui. Apesar de ser novinha ainda, né? É uma igreja em plantio, mas ela vai crescer para a glória do Senhor. Que é isso que acontece numa comunidade de pessoas cheias do Espírito. Que Deus então os abençoe grandemente. Amém. Pastor.